Aqui tem muita diversão, aqui tem muita informação, uma alegria que contagia você. É o rádio onde você fala e se vê. Rádio Chapecó, a sua paixão. A rádio do coração, coração. ZYJ 749, Rádio Chapecó, 1330 kHz, 10.000 watts de potência. Rádio Sociedade Oeste Catarinense Limitada. Rádio Chapecó, a rádio da família. Agora, na Rádio Chapecó, Hora Espírita. Um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia amigos, bom dia amigas. Está começando agora mais um programa Hora Espírita. O programa Hora Espírita vai ao ar todos os sábados pela manhã, das 8 às 9 horas, aqui pela Rádio Chapecó, e está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Em cada programa é abordado um tema diferente. O tema do programa de hoje é Lei de Reprodução à luz da doutrina espírita. E queremos cumprimentar a você ouvinte e convidá-lo a participar do programa. Você pode participar enviando seu comentário, suas perguntas, pelos seguintes canais de comunicação. WhatsApp da rádio, no número 2049-1212, ou pelo fone 2049-1200, e também no Facebook da Rádio Chapecó, direto na live do programa. Lá você pode ver, ouvir e interagir conosco. E lembrando, todas as perguntas serão respondidas sempre à luz da doutrina espírita. Mas você pode acompanhar também o programa pela rádio, pela Rádio Chapecó, na frequência 1330, ou se não pelo site radiochapecó.com.br. Sejam todos bem-vindos, sintam-se em casa. Então hoje no programa, este que vos fala, Mauri Busato, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, e também conosco, a nossa amiga Fabiane Marcon, da Associação Espírita Nosso Lar. Bom dia, bem-vinda, Fabiane. Bom dia, Mauri, bom dia, colegas. A nossa amiga Anaice Sanajoto, também do Nosso Lar. Bom dia, bem-vinda, Anaice. Bom dia a todos os ouvintes e tenha uma boa manhã. E também o nosso amigo Hermínio Darouti, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Bom dia e bem-vindo, Hermínio. Bom dia a todos. E hoje a nossa amiga Fábio estará acompanhando as mensagens no Facebook e daqui a pouco ela já vai começar a passar as informações dos participantes. E peço licença agora para juntos ouvirmos o recado do nosso apoiador, a Scala Construtora. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Muito bem, estamos apresentando o programa Hora Espírita e o nosso assunto hoje é Lei de Reprodução à luz da doutrina espírita. Segundo a doutrina espírita, reencarnamos na Terra com o objetivo de evoluir intelectualmente, moralmente e espiritualmente. Para tanto, ainda na erraticidade, traçamos um plano em conjunto com nossos mentores espirituais a fim de que a oportunidade de vida encarnados seja aproveitada da melhor forma possível. Temos
a necessidade de um corpo físico, bem como de uma família que nos acolha e nos ofereça as condições necessárias para a nossa jornada terrena. Assim, milhares de espíritos aguardam todos os dias pela oportunidade de renascer. Necessitamos tanto do acolhimento espiritual quanto das condições de reprodução da matéria, necessariamente ligadas à lei de reprodução, que abordaremos aqui hoje, a partir de agora, em conformidade com o Livro dos Espíritos. É lei da natureza a reprodução dos seres vivos? Nais, poderia nos ajudar com essa pergunta? Kardec responde a essa pergunta no Livro dos Espíritos, dizendo que isso é evidente. Sem a reprodução, o mundo carnal, corporal, pereceria. Isso quer dizer que é a lei natural que dá continuidade à vida. Na Bíblia, no Antigo Testamento, na Gênesis capítulo 1, onde fala da criação, relata também a criação da lei de reprodução, pelo comando divino, crescei e multiplicai-vos. É o comando divino para que a terra possa se cobrir de vida e dar continuidade à vida. Mas o núcleo da discussão da lei de reprodução é centrado na sexualidade humana. A sexualidade humana, ela é mais complexa e mais sofisticada, porque a reprodução dos animais se dá de uma forma mais simples. Eles entram no cio, ficando receptivo à sexualidade, e aí de uma forma instintiva isso ocorre. Mas a sexualidade humana é bem mais complexa. Por muito tempo, podemos dizer séculos, a sexualidade foi tratada como algo pecaminoso, sujo e foi muito reprimida. Criaram-se muitos preconceitos e muitos tabus em torno do sexo, que é lógico que faz parte do ser humano, da vida humana, né? Então é importante nós compreendermos o sexo como um mecanismo de reencarnação, porque é através dele que esses milhares de espíritos que estão esperando a oportunidade para reencarnar conseguem chegar ao corpo humano, né? Mas não só o sexo tem como finalidade a reprodução. Também tem como finalidade, nos diz Emmanuel no livro Vida e Sexo, a nutrição do psiquismo humano. E isso é uma questão de saúde mental. Os dois seres que se unem num relacionamento, eles estão um nutrindo ao outro com a sua energia naquele ato, com a sua luz, com o seu afeto, com o seu amor. E isso traz bem-estar, traz saúde física e mental, traz companheirismo e apoio para que nas horas difíceis esses companheiros possam estar um contando com o outro, né? Então, Emmanuel diz que a nutrição dos psiquismos é feita ante a luz do amor e da vida. Mas a lei de reprodução, como toda lei divina, ela tem como objetivo a evolução dos seres, mas está sujeita, conforme ao livre-arbítrio de cada um, ao uso do sexo, uso com o seu limite ou, às vezes, o abuso. Então, o uso do sexo com equilíbrio leva à nutrição do psiquismo e à saúde mental, mas com abuso pode levar à degeneração e ao vício, se tornando o único foco para a vida daquele ser que cai nessa situação. Nesse sentido, Emmanuel, nesse mesmo livro Vida e Sexo, ele sintetiza algumas normas em relação ao sexo muito interessantes.
Não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Sexo é espírito e vida, a serviço da felicidade e da harmonia do universo na construção da família, que é considerada por Emmanuel o alicerce do universo. Obrigado, Nice. Interessantíssima resposta e com profundidade ali para a pessoa poder saber da responsabilidade que tem no sexo, né? Então, o psiquismo entre o casal, né? A união psíquica. Interessante isso, Fábio. Nessa mesma obra e em outras obras também, o Emmanuel, ele nos alerta sobre o compromisso que nós temos com a nossa sexualidade. E ele afirma que existem muitos espíritos encarnados que trazem débitos relativos ao uso equivocado da sexualidade em outras encarnações e que então precisariam de uma atenção especial à reeducação desse aspecto da sua vida, né? Então, olhar para o desenvolvimento da sua sexualidade de uma forma mais respeitosa, né? Respeitando a si e ao outro e considerando também isso que a Nice falava da troca energética, né? Não há como você ficar imune à energia do parceiro. Então, se a gente prestar atenção nisso, e a energia do outro a gente não vê, né? Você pode sentir, mas ela não é tão visível. Então, precisa haver um cuidado no exercício da nossa sexualidade, para nossa proteção, para não atrapalhar a nossa evolução e para a proteção do outro também. Inclusive, se o outro está mergulhado em energias pesadas de adoecimento, de vício, de desregramento, isso pode trazer até um acompanhamento espiritual negativo para junto naquele ato sexual. Ou seja, a gente é responsável por aquilo que cativa e indo pelo lado espiritual, espírita da imortalidade, ao você ter esse encontro, às vezes, por casualidade, você fica magnetizado, vamos chamar assim, com aquela energia para outra encarnação ou outras para você ter que voltar para resgatar aquele ato impensado, seja num carnaval ou numa eventualidade ou por um descuido, né, num momento de descuido. Então, como é importante o conhecimento da vida imortal, do conhecimento desse magnetismo, né? Dessa imantação que você vai ter com a pessoa. Então não é tão simples assim a pessoa achar que vou usar e jogar fora. Não existe isso, né? Não existe. Usa e fica usado também. E fica usado, você está amarrado também. Então esse conhecimento que a doutrina espírita traz, linkando sempre, né, com a imortalidade, é que nós teríamos que trazer para o nosso dia a dia, imaginar que aquilo que você está fazendo agora, você tem que um dia responder. Um dia você vai ter que dar um jeito de desatar o nó que você deu agora. É a lei de causa e efeito. Então, a partir do momento que eu entendo também que tudo aquilo que eu gerar no outro vai retornar para mim, eu vou entender que se eu me utilizar da sexualidade para magoar, para ferir, para machucar, eu vou colher isso de volta. E aí é um meio de eu me educar, de eu aprender a regrar essa questão tão importante na nossa vida. E já pelo contrário, quando você tem uma... Eu não lembro agora como é que você falou, quando o casal tem esse psiquismo, né, Nais? Sim, alimenta-se psiquicamente da energia sexual, né? Isso é tão lindo, tão bacana, tão até divino, né, e que as pessoas deveriam aproveitar mais isso. É um ato divino, é o ato da criação, né? Que é a lei de reprodução que a gente está falando. Não só a criação dos corpos, mas toda forma de criação, toda forma de inspiração artística,
para o seu trabalho, enfim, para todas as suas tarefas da vida. Dessa energia toda. Mas daí fica se pensando, e o Hermínio pode nos ajudar nisso, talvez. Indo sempre essa população, né, que tá, a gente vê, hoje estamos com mais de 8 bilhões, nessa progressão crescente, chegará um tempo que a Terra terá aí um excessivo de gente na Terra ou não, Hermínio? Não. Não? A resposta também está no Livro dos Espíritos, a pergunta 687, diz: não, Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Ele coisa alguma inútil faz. O homem que apenas vê um canto do quadro da natureza não pode julgar da harmonia do conjunto. Ou seja, Deus estabelece também leis e parâmetros de equilíbrio para que, mesmo que o homem muitas vezes transcenda as leis desse equilíbrio, as suas próprias leis naturais se encarregam de restabelecê-lo. E aqui é muito importante nós retornarmos à questão da reprodução, que é o nosso tema central, de que naquela passagem bíblica do livro da Gênese, quando fala assim, multiplicai-vos e ocupai a terra, tem uma outra parte que ele complementa. E muitas vezes nós vemos assim, teorias surgirem através da astrologia dizendo, né, que há uma destruição catastrófica da natureza, porque antigamente tudo era mata, porque antigamente tudo pertencia às comunidades indígenas, todo aquele contexto, né? Isto é, evidentemente, uma visão muito obtusa. Inclusive, nós vimos que a escola de samba que ganhou no Rio de Janeiro, contou a história um pouco diferente e lá numa altura falou assim que, na verdade, deu a entender que os bandeirantes foram, assim, figuras bastante prejudiciais, que agiram de uma forma muito prejudicial à população, à humanidade. Em muitas situações nós vemos assim, pessoas criticarem a ação dos imigrantes que vieram colonizar, porque teriam retirado as terras que seriam das populações nativas da época. É uma visão muito obtusa, é uma visão muito estreita e equivocada. Todas essas incursões havidas antigamente se deram exatamente para propiciar uma evolução. E se deram na forma como era possível, tecnológica e culturalmente naquele momento. Por quê? Porque nós vemos assim, que se não houvesse a injunção do progresso, nós estaríamos ainda num mundo primitivo. O Brasil seria um país ainda primitivo. E não é a questão da falta de território, de área preservada para isso. Evidentemente que nesse curso algumas coisas desequilibrantes aconteceram e que haverão de equilibrar-se lá na frente. Mas é muito importante nós voltarmos ao tema de que nós somente teremos uma possibilidade de multiplicação para acolhimento dos espíritos que aguardam a possibilidade, a oportunidade da reencarnação e consequente aperfeiçoamento através, evidentemente, da multiplicação humana, da sua reprodução. E para que isso aconteça é preciso que novos territórios sejam ocupados, que novas nações surjam, e aí por diante, tecnologias. Inclusive, as pessoas quando falam assim, porque a questão indígena, vamos voltar a ela, porque é bem marcante isso sempre nas colocações. Os espíritos que estão lá habitando, esses corpos que residem e vivem numa cultura indígena, também estão lá aspirando pela evolução. Também estão lá aspirando pela evolução, quer nesta encarnação, quer numa próxima. Todos nós já passamos por isso.
Então, é muito errado se querer congelar a situação cultural desses povos no status quo. Por quê? Porque também haverá evolução em relação a estes povos. E o objetivo da reprodução é exatamente evoluir esses espíritos. Evoluir. Eu estava vendo ontem, nas estatísticas, que nós temos 800 e poucos mil indígenas no país, sendo que 300 mil vivem na cidade. Qual é a causa disso? Bom, se faltam condições nas suas comunidades, mas uma grande parte vem em busca da evolução. Não quer mais viver naquele estágio ainda primitivo ou semi-primitivo. Mas então, eu teria que fazer a seguinte pergunta. Terá um momento que terão desaparecido da Terra algumas raças humanas ou não? A Fábio pode ajudar nisso também, então? Sim. Já que está no assunto. Sim, isso pode acontecer. Algumas precisam desaparecer para que outras retornem, para que outras tomem o seu lugar. Mas o pensamento que a gente precisa fazer aí é de que cada ser humano que está na Terra hoje é um espírito que possui um corpo. Não é um corpo que possui um espírito, né? Então ele vai obedecer à lei da evolução. Ele vai encarnar aqui, desencarnar, reencarnar e assim sucessivamente. Então, isso é exatamente a lógica do processo evolutivo. Não quer dizer que esses espíritos vão desaparecer, né? Enquanto raça, talvez enquanto espécie, quando se fala em outras áreas, mas eles vão deixar o planeta naquela condição para voltar posteriormente modificados, já mais evoluídos, não diria transformados, mas já melhorados, né? Essa que é a colocação. E do ponto de vista físico, Naice, essa criação é especial ou procedem dos corpos primitivos? Como é que funciona isso? Kardec nos responde que a origem das raças se perde na noite dos tempos. Olha que linda essa colocação, né? Se a gente vai pensar realmente, a origem das raças se perde na noite dos tempos. Mas como pertencemos todas as raças, à grande família humana, qualquer que seja a raiz lá, né, primitiva de cada uma, elas puderam se misturar entre si através da reprodução e transformar, criar novos corpos físicos diferentes, né? Ou seja, as raças atuais pertencem aos povos também primitivos que foram se transformando, obedecendo àquela lei de evolução. Tudo evolui. Os corpos também evoluem. E o que explica essa evolução dos corpos são duas leis da ciência, né? Ou seja, o darwinismo, que é uma das leis, que se baseia na seleção natural. Os seres mais aptos sobrevivem e os menos aptos perecem, né? Então, aquele que se adapta mais ao clima, à situação, né, atual, ele permanece. E a outra teoria científica é o mutacionismo, que é a teoria de Hugo Vries, que ela é baseada num conceito bem importante de mutação. Isso quer dizer que toda alteração genética no ser humano que é transmitida aos seus descendentes é uma mutação, né? E segundo essa teoria, o aparecimento da raça atual seria o resultado dessas mutações que vão acontecendo na genética dos seres, trazendo a evolução. E os corpos vão se aprimorando, vão ficando cada vez mais dominados pela inteligência e menos pelo instinto, vão ficando mais suaves, mais leves, vamos dizer assim, dos que os corpos mais primitivos, através dessas mutações e através da adaptação à nova realidade, né? Ao novo espaço físico, a novo tipo de alimentação,
ao novo tipo de trabalho, como é necessário mais desenvolvimento científico e tecnológico, os corpos estão se adaptando mais a nível de inteligência do que de força bruta, né? Isso é evolução que vai acontecendo, mas as raízes estão lá nos povos primitivos. Obrigado, obrigado. E nós somos os espíritos que já vivemos lá desde a noite escura dos tempos. Inclusive, no livro Transição Planetária, há uma passagem muito interessante e até intrigante, onde afirma que o nosso corpo sofrerá, o corpo dos futuros seres humanos sofrerá uma simplificação. Alguns órgãos, inclusive, desaparecerão, ou seja, não haverá alguns órgãos que não são essenciais ao funcionamento do corpo. E o que isso significaria? Menos doenças, né? Menos complicações, maior sutilidade na questão do corpo físico. Então é muito interessante ver como a própria natureza a natureza essa entendida como as leis de Deus, leis de equilíbrio, vai atuando para que tudo venha, sim, a se conformar com as modificações necessárias, com a evolução do ser humano, das espécies. E pegando esse gancho, eu lembro de uma palestra do palestrante espírita, né, o Haroldo Dutra Dias, onde ele coloca que o futuro do planeta Terra, claro, distante de hoje, né, futuro distante, será habitado por espíritos que não necessitarão de corpos físicos, né? Assim como já ocorrem em outros planetas. Em outros planos. Em outros planos, os planetas, né? Então, nós caminhamos para o que estamos falando agora aí, nessa evolução toda, Sim. né? Fábio, já tem participações para a gente aí? Temos várias participações dos nossos amigos aí que nos prestigiam todos os finais de semana, todos os sábados. Hoje, especialmente, nós temos aí o Manuel Pinho nos mandando um abraço de Portugal. Nós temos Obrigado, Portugal, né? Um abraço também para ele, então. Divulgando aí o Nós espiritismo. temos o Helder de Campinas, também, que está nos prestigiando. Nós temos também uma ouvinte chamada Tere, de Erechim, que também está nos acompanhando. E gostaria também de mandar um abraço especial para Cíntia, o Pedro e o Nelson Badalotti, que eles nos ouvem todos os sábados enquanto estão trabalhando. Estão trabalhando e estão acompanhando o nosso programa. Obrigado. E também a gente queria comentar com os nossos ouvintes, com o pessoal que nos acompanha, que participem, né? Que eles estão aí convidados a contribuir, a colaborar com seus comentários, com seus questionamentos, porque afinal eles são a razão de estarmos aqui, né? A gente procura sempre fazer o programa melhor exatamente para eles, então são todos bem-vindos. Dando continuidade, hoje a gente está aqui no programa com a Fábia, a Náice, o Hermínio. E, Hermínio, seria contrário à lei da natureza o aperfeiçoamento das raças? A gente estava nesse assunto agora. As raças animais e também as vegetais. Como é que... Ou a gente vai ter um curso normal para eles também? Ou como é que fica isso? Bom, Deus é o Criador por excelência, né? Tanto que a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, a resposta é: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas primárias. Mas Deus criou o homem, o ser humano, como seu filho e o dotou de inteligência. E ao dotá-lo de inteligência, o fez seu co-criador, ou seja, um cooperador na sua criação. Porque se Deus nos desse tudo pronto, nós não teríamos o que fazer, não teríamos como exercitar essa inteligência e aprimorá-la. Então, Deus permite que o homem, através do uso da inteligência, manipulando os elementos já constantes na natureza, faça algumas modificações. E é o caso
quando o homem faz aprimoramento das raças animais e, inclusive, dos vegetais. Nós temos, por exemplo, aprimoramento das raças que ainda são raças animais que são do consumo humano, que o homem, através do estudo da genética, vai aprimorando. E diga-se que o homem apenas ele faz isso antecipando o que a própria natureza faria através do cruzamento de raças. Por quê? Porque a mutação genética, a melhoria genética se dá através também do cruzamento natural de raças. O que era, por exemplo, um suíno lá nos seus primórdios, não era mais, mesmo antes de o homem passar a atuar geneticamente no aprimoramento das raças. Por quê? Porque a miscigenação vai realmente produzindo raças diferentes, mais adaptáveis, né? Mais próprias a determinada condição ambiental e de época. Quanto aos vegetais, por exemplo, nós temos uma questão que é muito icônica, que é realmente a questão dos transgênicos. Então, ali também surgem teorias de todos os lados, pessoas que se revoltam contra isso, sem conhecer realmente e a fundo o que significa isto para a humanidade. A humanidade que se expande atendendo a essa necessidade das regras naturais, ou seja, da lei de Deus, necessita de alimento para que seus corpos continuem se desenvolvendo e sobrevivendo. E como nós também temos a questão ambiental a ser preservada, nós temos que produzir mais em menos área. Isto somente se faz possível através do aprimoramento genético dos cereais que nós consumimos, que nos servem de base alimentar. Então, vem lá teorias de que isso causaria grandes problemas de equilíbrio ambiental, grandes problemas de equilíbrio orgânico nos seres humanos. E de saúde. De saúde. Pode, eventualmente, mas se propala isso antes mesmo de que qualquer fator indique. E, evidentemente, que a ciência, os cientistas trabalham muito nisto também pelo interesse econômico. Não é algo somente assim de desprendimento em favor da humanidade. Mas para Deus não importa qual foi a intenção, importa qual é o resultado que essa evolução produza. Então, por exemplo, o meu pai cortava um pé de ameixeira e enxertava um galho de pêssego. Uhum. E aí vinha o pêssego, aquele pêssego grande, bonito. Aquele simples ato praticado há muito tempo pelos nossos ancestrais, inclusive, nada mais é do que uma transgenia. O enxerto, né? O enxerto, você miscigena duas raças para obter um resultado melhor. Então nós temos que ter muito cuidado quando ouvimos visões superficiais sobre isso, quando nós ouvimos teorias que se opõem ferrenhamente, inclusive movimentos que destroem laboratórios, destroem... Por quê? Porque realmente é uma visão muito estreita. Estão vendo uma pequena parcela, se é que se pode dizer, da verdade, né? E é dado sim ao homem fazer essas mutações. Agora também obedece a alguns critérios éticos de até onde é possível. E esse até onde que é possível é que realmente a humanidade deve discutir. E discutir com fundamentos científicos, técnicos, não com base em axiologia, que simplesmente tenta demarcar um posicionamento, muitas vezes embasado em fatores ideológicos, né? Ou seja, faturar sobre, agregar sobre, sem pensar no prejuízo que possa trazer à humanidade. Há muita gente na face da Terra ainda necessitando de alimentos. Há muita gente passando fome.
E os meios de produção e a ciência devem sim trabalhar para suprir isso. E vão suprir através da tecnologia criada pela inteligência que Deus outorgou ao homem e disse: você é meu co-criador. Muito bem, você está acompanhando o programa Hora Espírita. O assunto nosso hoje é lei de reprodução à luz da doutrina espírita. E o Hora Espírita é de responsabilidade das seguintes casas espíritas de Chapecó: Amor e Caridade, Bezerra de Menezes, Gotas de Luz, Leucádio José Correia, Nosso Lar e Seara da Caridade. Fábio, são contrários à lei da natureza as leis e os costumes humanos que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução. E o que se deve pensar dos usos cujo efeito consiste em obstar a reprodução para satisfazer a sexualidade? Essa é uma questão que ela rende uma discussão em muitas áreas, porque ela trata basicamente do controle de natalidade, né? E aí nós temos que observar que as outras espécies, animais e vegetais, dentro da cadeia alimentar, a natureza consegue controlá-las, né? Então, quando você tem uma população excessiva, ela começa a perder a sua força, aí entra um novo predador aí no processo e a natureza vai mantendo o seu equilíbrio. Mas na espécie humana isso não é possível, né? Com raras exceções, né? As catástrofes naturais, as guerras, as doenças, o homem ele conseguiu se proteger de tal forma que a natureza já não consegue mais lhe controlar. Nós somos incontroláveis, né? Nós estamos dominando o planeta e não há mais um controle. Então, a gente tem que observar que ele é correto, esse controle, especialmente do ponto de vista de que a Terra não dá mais conta de fornecer recursos para todos, né? Então, vamos imaginar a população da Terra sem controle de natalidade nenhum. O nosso alimento já teria acabado há muito tempo. Porque faltam atualmente as tecnologias que o Hermínio colocou antes, que vão ter, porque o planeta Terra deverá suportar, segundo o que a gente tem ouvido no meio espírita, 22 bilhões de habitantes. Em breve até. Faltam essas condições, né? Mas existe uma outra questão aí, que existe uma desigualdade de condições muito grandes. Então, quando a gente fala brincando, e a mulherada enlouquece, né? E às vezes eu digo assim, ó, se você tem 3 sapatos no teu armário, alguém está andando descalço. Isso é real, né? Do ponto de vista ambiental, o planeta, enquanto organismo vivo, não tem mais condição de produzir para todos. Então, é necessário, sim, que se faça um controle, é necessário que se use os recursos que a Terra nos doa com bom senso, né? Que a gente olhe essa questão do consumo excessivo, do comprar o desnecessário, pelo bem de todos. E é claro também que quando há um compromisso espiritual de uma família com um filho, não é só o desejo não venha que ele não vem, né? Tem coisas que vão muito além da nossa vontade. Então, quantas vezes a gente já viu situações em que uma mãe que já tinha, às vezes, 2, 3 filhos, ela faz uma laqueadura de trompas e daqui a pouco ela está grávida, né? Era destino daquele filho vir, ela precisava trazê-lo, né? E aí, claro, a espiritualidade ampara também em todos os sentidos. E, por outro lado, também é uma questão de bom senso, e eu diria até, talvez a Naice me corrija se eu estiver equivocada, até de caridade. Uma família que percebe que não tem condições de criar mais uma criança, de trazer para o mundo um espírito que daqui a pouco vai sofrer a falta material, enfim, de evitar que isso aconteça. Não te parece lógico isso também? Parece lógico. E aí a gente entra na questão, né, de procriar como era antigamente, que já evoluímos, né? 10, 12 filhos. Hoje cada família não tem mais condições de ter 10, 12 filhos. Né? Fica muito difícil dar o que necessita, né? E aí é uma questão de responsabilidade com a reprodução, né? Nós temos aqui na nossa região, para vocês terem uma ideia, a nossa taxa de natalidade aqui do Sul, ela é semelhante à taxa europeia. Nós temos um controle de natalidade aqui no Sul bem estabelecido, né? Forte, as famílias têm pouquíssimos filhos.
E ainda assim, nós nos deparamos com situações de pobreza, de miséria. Então, vamos imaginar que não houvesse esse cuidado, né? A situação seria muito pior. E na continuidade dessa questão, quando o Livro dos Espíritos nos traz o questionamento ali, o que acontece, o que se pensa, né, de quando as pessoas, elas impedem a reprodução, visando unicamente a satisfação da sexualidade. E ele nos esclarece isso de uma forma bem clara mesmo, bruta. Isso mostra o quanto nós somos materialistas, materiais no caso, né? E também egoístas às vezes. Então é preciso haver um equilíbrio aí. Por que aquela família não quer ter filhos? Né? Se eles têm uma condição, por que não querem trazer? Será que é porque realmente se sentem sem condições ou é porque eles não querem trabalho? Né? Então a gente precisa buscar, como tudo na natureza, o equilíbrio nessas questões. Muitas vezes até a gente ouve pessoas dizendo que não querem passar pelo processo de gestação e, consequentemente, gerar um filho para não estragar o corpo, ou não amamentar quando tem, para não também estragar o corpo. E nisso realmente há um egoísmo muito grande. Há um egoísmo que será pago com muita dor. Por quê? Porque o corpo, ele irá seguir seu curso natural, e seu curso natural será a decrepitude no futuro. Ninguém escapa à ação do tempo, pode remediar aqui e lá, mas o tempo se fará implacável. E perder a oportunidade de trazer ao mundo, de oportunizar com condições a encarnação do Espírito, de trazer ao mundo muitas vezes um ente querido que está aguardando para vir realmente trazer felicidade ou resgatar algo que está pendente e que terá que fazê-lo numa próxima com retardo, com praticamente a perda de uma existência. E tudo isso motivado pelo egoísmo, né? A vaidade, que faz parte de um sentido egoístico. Estamos apresentando o Hora Espírita e lembrando que a gente está no Facebook e no YouTube. Lá você pode encontrar todos os programas disponíveis para ver e rever sempre que você quiser. E no YouTube, se possível, por favor, inscreva-se, clique no sininho e divulgue. Nice. Será contrário à lei da natureza o casamento? Isso é a união permanente de dois seres? Kardec responde a essa questão no Livro dos Espíritos, dizendo que o casamento é um progresso na humanidade. Porque a união de dois seres na organização de uma família, a família, como nos diz Emmanuel, é o alicerce da sociedade, da civilização. Prevalece ali nessa união dos dois seres a assistência, não só de um para com o outro, mas também para com os filhos que vêm nesta família. E a família é a escola da vida, é na família que nós nos aprimoramos, nos educamos, é na família que resgatamos entes queridos que vêm até nós da espiritualidade, e é na família que nós resgatamos comprometimentos com outros que nós assumimos no nosso passado, onde na família o eu deixa de existir para existir o nós, num sinal de evolução humana. Porque quando o ser sai do egoísmo, do eu, meu, para mim, e passa a pensar nós, ele está pensando coletivamente. E isso é evolução. O homem primitivo evoluiu e vem evoluindo a partir do momento em que ele começa a pensar coletivamente.
quando ele começa a pensar não só nos instintos para si só, mas ele fica pensando no afeto, no amor, na troca, no carinho, no pensar como Jesus nos ensinou, amar ao próximo como a si mesmo. Não é que ele vai deixar de amar a si mesmo, é amar ao próximo como a si mesmo. Então, a família representa, o casamento representa evolução na sociedade, que nos faz vencer o nosso egoísmo e nos faz, nesse entrosamento familiar, resgatar nossas dívidas, aprender a amar e viver as alegrias que é a troca de amor entre família. E depois vem os netos e vem as gerações futuras e nós estaremos dando a nossa parcela de contribuição na criação divina. Estaremos com o casamento na família, sendo co-criadores de Deus no universo, com a criação não só dos corpos, mas principalmente de conteúdos importantes, de aprendizados importantes aos nossos descendentes. Obrigado, Narci. Fabi, tem algum recado aí da... Tenho. Eu queria antes falar dessa questão que a Narci traz. Uma coisa que eu gosto, na pergunta mesmo, é que quando Kardec se refere aos espíritos, ele fala, se dirige aos espíritos, ele se refere ao casamento enquanto união de dois seres, né? Ele não está se referindo à união de um homem e de uma mulher, mas ele está deixando claro para nós que a importância ali é o amor, é o respeito e é o compromisso. Vejam o quanto em 1856, né? Se era 57. O ano do Livro dos Espíritos, o quanto ele já era atual, o quanto ele já tinha uma visão além do seu tempo. Tem um recadinho aqui, sim, da 12ª URI. Os nossos jovens precisam viajar. E aí eles precisam angariar recursos, né, para essa viagem. E para isso eles estão promovendo a Pizza Jovem. Eles querem participar do Congresso da Juventude Espírita. Então eles estão comercializando essas pizzas com a finalidade de arrecadar esses recursos. Elas têm, os vales são vendidos nas casas espíritas, né, para compra antecipada. O valor delas é R$ 25,00. E elas podem ser retiradas no dia 24 de março, das 11 às 13 horas, lá na Casa Espírita Amor e Caridade. Então, eles estão empenhados, trabalhando, preparando essas pizzas aí para vender, para conseguir o dinheirinho deles e fazer a viagem deles para o Congresso. E eles têm sabores marguerita, calabresa, milho e portuguesa. Então, quem tiver interesse em comprar e colaborar com essa meninada aí, as casas têm os valezinhos lá à disposição para venda. Ok, obrigado. E queremos aproveitar esse espaço para agradecer mais uma vez o apoio recebido do nosso apoiador, que possibilita que esse programa vá ao ar todos os sábados, das 8 às 9 horas da manhã. Convido você para ouvir conosco o recado da Escala Construtora. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. São 8 horas e 47 minutos, estamos apresentando Hora Espírita e já estamos nos encaminhando para o final do programa, mas ainda dá tempo de você participar pelo WhatsApp da Rádio Chapecó, 2049-1212, ou pelo fone 2049-1200, ou também na live no Facebook da Rádio Chapecó. Lembrando que todas as perguntas serão respondidas sempre à luz da doutrina espírita. E se nós não conseguirmos responder todas elas no ar durante o programa, elas serão respondidas individualmente após o término deste.
Nós temos uma pergunta, parece, Fábio, que... Nós temos uma pergunta muito interessante aqui, que eu penso que ela é dúvida de muita gente. Uhum. É a Aline Donati, que nos acompanha, e ela diz o seguinte: bom dia a todos. Meu nome é Aline e a minha pergunta é: Deus condena quem não quer ter filhos? Então, não podemos levar tudo a ferro e fogo, né? Então, a questão é, essa pessoa deve ter lá suas razões, né, seus motivos, e nós diríamos que Deus, na verdade, ele não condena ninguém. A pessoa, através da sua consciência, ela sabe dos seus motivos e ela pode canalizar essa energia, né, apoiando, apadrinhando uma criança ou cuidando das crianças da sua própria família, né, auxiliando uma criança que precisa material escolar, precisa cuidados, e se ela não se sente madura, equilibrada o suficiente para ter filhos, que ela canalize essa energia dela no cuidado com outras crianças, né? Na verdade, Deus compreende mais de nós mesmos e vai entender a sua motivação, mas que ela canalize toda essa energia e compense através da caridade, do amor às crianças, esta dificuldade, né? Mas Deus não condena ninguém. Nós é que precisamos estar em paz com nossa consciência. Aline, digamos assim que quando a pessoa reúne as condições de ter filhos, ela está tendo uma grande oportunidade e não o fazendo está perdendo essa grande oportunidade. Mas há situações que, por exemplo, a pessoa está numa missão, como por exemplo aquelas pessoas que abraçam uma missão muito maior. Então, evidentemente que ali há um motivo de muito mais peso para a humanidade, para uma comunidade, para uma nação, do que a procriação de um filho. Aí nós vemos pessoas a todo momento se doarem para essas missões, né? Por exemplo, existem pessoas que estão lá atendendo flagelados em outros países, participando só para indicar do programa Médicos Sem Fronteiras, mas daí não é um motivo egoístico. Pelo contrário, até significa uma renúncia em prol de uma causa maior. Outras pessoas, por exemplo, que têm problemas de saúde sérios, que possam colocar em risco a sua própria vida, em caso de gestação, o fato de não desenvolver uma gestação não é um motivo egoístico. Evidente, o que se fala aqui que é uma grande perda de oportunidade é para aquelas pessoas que têm plenas condições, não só físicas, como muitas vezes econômicas, sociais, para gerar prole e não gera por motivos egoísticos. Estas estarão perdendo uma grande oportunidade de evolução. E pensando também, se for um resgate, mesmo que a pessoa tente evitar o filho, ele vem. Ele precisa. Ele vem. Né? Ela Ou também ele precisa. vem mesmo num organismo que não tenha condições de gerar a vida, vem uma criança através de uma outra forma, através de uma outra pessoa, mas esse filho vem, a espiritualidade traz. Nem que seja um filho do coração, um filho adotivo, né? Mas dedicar-se a outras crianças é uma forma de compensação e de iluminação do seu próprio espírito. Obrigado. Caso a pergunta não tenha satisfeito totalmente, por favor, Aline, procure algum centro dos nossos centros espíritas para mais esclarecimento, certo? Hermínio, como é que fica a lei da indissolubilidade absoluta do casamento? É uma lei humana só ou está na natureza isso? Como é que fica? Divórcio, essas coisas? Bom, vamos partir por aquela célebre frase, né? O homem não deve separar o que Deus une. Uhum. Quem Deus une?
espíritos afins. Aquelas pessoas que possuem uma afinidade entre si. Não aquelas pessoas que fazem um contrato, quer perante a lei civil, quer perante sua religião. Porque muitos casamentos são motivados por interesses, que não um sentimento verdadeiro. O interesse econômico, o interesse social, de status, sexualidade, né? Se baseia unicamente numa atração sexual sem que haja a convolução num sentimento de amor. Então, evidentemente que nesses casos não foi Deus que uniu. As pessoas forçaram uma união presididas por um sentimento que não o do amor. A indissolubilidade do casamento, segundo a resposta à pergunta 697 do Livro dos Espíritos, é uma lei humana muito contrária da natureza, mas os homens podem modificar suas leis. Só as leis da natureza são imutáveis. Ou seja, se uma legislação de um povo diz que não é permitido o divórcio, aquela lei não é de Deus, é de um povo. E a lei de um povo pode modificar-se de acordo com a evolução da sua cultura, da sua maturidade. Agora, o casamento é uma instituição muito importante, que não deve ser mal barateada, ou seja, vista com menor importância. Porque, como dito aqui já, a família é aquela base da sociedade, é a base de uma organização social e de uma civilização como um todo. Então, o casamento deve ser mantido o quanto possível. As tentativas válidas, principalmente quando há sentimento, quando há afetividade, as tentativas devem ser procedidas em todos os sentidos. Por quê? Porque os casamentos, no geral, os melhores casamentos guardam aflições, problemas, contrariedades. Mas trata-se aí, é que é importante o entendimento de que trata-se de uma caminhada conjunta de duas ou mais pessoas, dependendo da existência de filhos, né? Para um aprendizado conjunto, para uma evolução conjunta. E muitas vezes esse aprendizado, ele inclui ali contradições, inclui desafios, inclui aflições. Então é preciso que sempre que possibilidade houver, o casamento seja mantido. Não mais possível a manutenção do casamento, então o que se vai fazer é tomar a solução menos danosa, que é a separação ou divórcio. É preciso também que a gente esclareça que é preciso que se entenda que manter um casamento é válido quando isso não fere a dignidade daqueles que estão juntos. Né? Quando há um respeito, quando há um cuidado com o outro. E às vezes as pessoas falam assim, mas Deus condena o divórcio, eu vou ser castigado. Ou dizem assim, mas eu vou me separar desse marido, na próxima vida eu volto com ele. Né? Que medo que as pessoas têm. Mas não é assim. Né? A gente sabe que muitos dos casamentos hoje são uniões de resgate, daí o grande número de dificuldades, e que as pessoas devem enfrentar isso até o seu limite. Quando chega um momento em que o risco de gerar um desgaste maior, um mal maior aparece, quando você tem, por exemplo, situações de violência doméstica, situações onde as pessoas estão sendo agredidas, a sua dignidade está sendo ferida, é preferível que esse laço se rompa do que você gerar um problema maior. Sim. Né? E Deus não condena ninguém, como a Naice falou antes, ele respeita o nosso livre-arbítrio, ele nos entende mais do que nós mesmos, e não dá para pensar que esse cônjuge vai voltar marido na próxima vida ou esposa na próxima vida. Ele vai vir numa condição em que nós tenhamos como ampará-lo e aceitá-lo. Ou quem sabe o resgate vai até ali, né? Também. E é importante também saber que nós somos responsáveis também pelo resgate. A partir do momento que aceitamos tudo do outro passivamente, aí passamos a compactuar com o erro do outro. E aí não é evolução, não se está auxiliando o outro. Então, nesses casos, é preciso o rompimento da relação. Exato. Muito bem, olha,
esse assunto renderia mais programas, porque a gente está vendo aí pela participação de vocês, queridos ouvintes, muitos assuntos ficam pendentes, alguns a gente vai responder após o programa, individualmente, e realmente nós ainda teríamos, assim, muitos mais outros assuntos, tipo celibato, dá para entrar em outros assuntos nesse mesmo campo, né? Mas infelizmente não vai dar mais tempo. Poderia só nos dar algumas informações das casas, Fábio? Lembrando também que as casas têm uma nova missão, né? Essa missão de ajudar as outras cidades da região, próximas de Chapecó, né? Por favor. Nós temos aqui em Chapecó as nossas casas espíritas que acolhem a todos os que tiverem interesse em conhecer a doutrina, em participar de uma doutrinária, receber o passe, receber o atendimento fraterno, né? Até em virtude do tempo, a gente pede às pessoas que entrem no Facebook, por exemplo, do Hora Espírita, que agora também está no YouTube. Temos um canal com todos os programas anteriores e lá vocês encontrarão informações a respeito da localização e dos horários das doutrinárias, dos atendimentos das casas, né? E também lembrando que as pessoas da região que têm um interesse maior em conhecer a doutrina, que não tem casas espíritas no seu município e que tenham interesse em levar alguém para fazer uma palestra, para fazer esse trabalho lá, podem entrar em contato conosco também através da página do Hora Espírita no Facebook, né? E aí serão atendidos. Faremos uma conversa então com essas pessoas. Então tá, teríamos que ver sobre o WhatsApp daqui a pouquinho, se estaria aí, mas hoje já não temos mais condições, o tempo tá, né? O tempo esgotou. Esgotou, não tem como. Então, como uma mensagem final, o Hermínio citou antes lá na questão 687 do Livro dos Espíritos o seguinte, me empresta aqui, Fábio, que ele disse assim, ó, essa é uma mensagem super importante para todos nós, olha, a tudo Deus provê, mantendo em tudo o equilíbrio da vida, pois coisa alguma ele faz inútil. Nós, os homens, é que temos o hábito de observar a natureza por partes e quase nunca em conjunto. Quero agradecer, Naice, muito obrigado pela participação. Obrigada a todos, sempre muito bom participar. Fábio, obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade e mandar um abraço para todos os que nos acompanharam hoje e desejar um final de semana de muita paz para todos. Hermínio, obrigado. Obrigado também a todos e boa semana. E a você, nosso querido ouvinte, nosso muito obrigado. Desejamos um ótimo final de semana com muita paz e muito amor. Nos encontraremos no próximo sábado, às 8 horas da manhã, com mais um programa Hora Espírita, aqui na Rádio Chapecó. Um abraço, fiquem com Deus e até lá.